sigiloso. Agora, existe processos concretos que são sigilosos. Como eu posso controlar a decisão judicial, a decisão do processo, ou até mesmo administrativo? Por isso que eu ouso, professor. Processo constitucional, um caminho sem volta, que é a nossa palestra, e por consequente, o nosso livro, dentro dessa arrimagem que eu fiz, este silogismo grande, com a nova concepção de jurisdição. Como que eu posso controlar a argumentação jurídica do juiz, no caso concreto, se ele não motivar, pelo amor de Deus? Inclusive, eu não defendo, não, sob hipótese nenhuma. Eu não defendo, sob hipótese nenhuma, a ditadura do Poder Judiciário, não. Eu não quero que o Poder Judiciário seja o solucionador de tudo, não, professor. Eu não defendi quando eu perguntei para o professor Nelson Juliano o que fazer com os problemas, os casos concretos que me aparecem, quando o legislador muitas vezes não cumpre a sua obrigação precípua de legislar e descumpre muito mais a outra. O parente quer fiscalizar, fiscaliza porra nenhuma, muitas vezes. Me perdoe, estou dizendo como regra geral, principalmente em municípios pequenos, eu não sei se acontece aqui, mas no meu estado acontece. O que o prefeito diz, os vereadores acompanham, ou grande maioria, isso não tem sentido. Mas tem que discutir, tem que fiscalizar. Inclusive, todo o processo, inclusive administrativo, deve ser público e motivado. Eu não estou defendendo a ditadura do judiciário, não, digo mais uma vez. Agora, o judiciário não pode fechar os olhos com a realidade quando o legislador não faz sua parte, e muito menos o executivo. Ele faz o quê? Não diz, eu não posso julgar. Você tem o direito formalmente, mas eu não lhe dou. O que é isso? Que jurisdição é essa? Que jurisdição é essa? Fica só para vocês pensarem. Então, a motivação é mais uma garantia que nós temos. O imperativo dever de controle da constitucionalidade de todas as leis e mais. É que aqui eu estou preocupado mais com o processo. Não é só das leis, não. Todo e qualquer ato provindo do poder público, dos agentes públicos, deve necessariamente estar em conformidade com os valores constitucionais. Como é que o juiz vai analisar um processo, professora Fitz, e ele vê claramente que a lei é inconstitucional? Não, eu vou aplicar porque o legislador fez a lei. Olha o dedinho. Nada na vida é absoluto, inclusive esta afirmação. E que pese temos o princípio democrático, inclusive um dos princípios mais caros, eu já estendei aqui, ele tem limites. E quem limita o princípio democrático é a jurisdição constitucional. Quem limita a jurisdição constitucional? A própria Constituição. O Poder Judiciário tem limites como qualquer outro. Todos os poderes são independentes e harmônicos entre si, devem ser controlados. Por isso que o que vocês chamam e criticam de ativismo judicial, de exagero do juiz, de politização do Poder Judiciário, judicialização da política, enfim, todos esses termos, juridicização, inclusive, juridicização de tudo. Inclusive, o professor foi a maior conclusão que eu peguei, inclusive, se ele tiver um escrito, eu vou citá-lo. Ele confessou o que é, inclusive, os críticos, professor, inclusive eu quero dialogar com o nosso querido José Emílio. Os críticos a essa, eu diria, intromissão, que não é intromissão no meu sentido, do judiciário, eles dizem, por exemplo, a política é intocável. Eu não posso tocar no que é caro e dado ao povo. Ora mais, o professor nos confessou, eu sou confio para mim sobre o que é. Ele disse claramente, ele não sabe dizer o que é política. Não se pode dizer, está tudo misturado. Está tudo misturado, é impossível dizer o que é política. Inclusive, muitos constitucionalistas de nome, como Zé de Albuquerque Rocha, o próprio professor Marconi, que é um dos maiores críticos na posição do professor Zé Emílio, ele sabe que ele tem dificuldade de definir o que seja política hoje dentro da sociedade complexa. Então, tudo passa pelo controle do judiciário. Por quê? Porque o judiciário vai fazer o controle com o que nós democraticamente elegemos, que foram os direitos e garantias fundamentais, com valores expressos. E por fim, a razoável duração do processo, que aí eu não vou falar nada e deixar para vocês, mas vocês sabem que a razoável duração do processo foi e vai ser por muito tempo um valor muito caro e muito prestigiado.
muito prestigiado, mesmo de amiguinho. Mas só que ele não pode ser aplicado de modo radical, esquecer a segurança jurídica. Eu tenho que acomodar o princípio da razoável duração do processo com o devido processo legal. Senão, eu vou ferir os corolários do devido processo legal, que são as coisas mais caras que nós temos hoje. Eu não vou dizer mais, mas uma das mais caras, que é o quê? A ampla defesa e contraditória. Como eu vou julgar rápido, acelerado, inclusive não confundo efetividade com celeridade, são coisas diferentes. Por isso que eu vou aqui até pular. Efetividade não é igual a celeridade, daí a prova. A influência desses valores, dos valores constitucionais do direito de ação e defesa, do mesmo jeito que eu, autor, alega inclusive que quero um processo mais rápido, que quero a minha decisão mais rápida, o mesmo direito que eu tenho, igualzinho, pelo princípio do acesso à justiça, ou a garantia constitucional do acesso à justiça, o demandado também tem. São duas faces de uma mesma moeda, Vanessa. Duas faces de uma mesma moeda. Por isso que a efetividade não é só para o autor, a efetividade é também para o réu dentro da relação. Tem que haver, inclusive, uma igualdade nessa relação política. Igualdade em todos os sentidos. Claro que a substancial é a utopia, mas temos que procurar atingir. Então, só mais uma coisa. Acabe com essa história. Não é garantia constitucional processual. É princípio, e princípio pode ser afastado em determinados casos. Que eu tenha necessariamente o duplo grau de jurisdição. Ou como alguns, deixa só a ideia, eu não posso me alugar mais do que eu já estou me alugando. Estou quase chegando ao meu limite. Mas como é que eu posso dizer que eu tenho necessariamente o direito de chegar ao STJ e ao STF? Os tribunais superiores desse país não são tribunais para fazer a justiça do caso concreto. São tribunais de missões de uniformização do direito objetivo federal e constitucional. Então eu não tenho direito ao duplo grau de jurisdição de forma absoluta. Eu tenho duplo juízo de mérito em algumas situações. Algumas. Inclusive a legislação processual, o que ela mais faz de 94 para cá é restringir, eu diria, essa faculdade de redução, que é uma faculdade, que a lei e a Constituição prevê. Por fim, eu vou mais ler agora porque nosso amigo Murilo já sentiu ou compreendeu? Esse negócio de sentir é meio complicado. Mas essas últimas reflexões eu vou ler. Por quê? Praticamente ler. Porque eu já as passei. Já transmiti a parte básica. Ora, se eu necessariamente tenho que interpretar um texto normativo para descobrir uma norma, a norma do caso concreto, ora mais, a súmula vinculante, que é uma realidade, inclusive, o professor Marcelino é formado em Direito, né, professor? Também? Pois é, há muitos anos. Bom, depois eu vou usar seu exemplo. O senhor, ponto, então beleza, o senhor foi ensinado, e deve ter ensinado, se ensinou direito, que jurisprudência não era fonte do direito. Porque isso é uma realidade, até bem pouco tempo. Hoje, pelo amor de Deus, talvez a fonte mais utilizada do direito. E olha que nós somos civil law, mas nós somos civil law misturado com common law. É a jurisprudência. A súmula vinculante é a realidade, só que tem um detalhe. A súmula vinculante, como toda e qualquer outra norma,